Parece que a vida acabou, mas é só uma oportunidade de você se conhecer melhor. Sim, eu estou há 1 ano e meio mais ou menos com sintomas da menopausa, da perimenopausa, e de meio ano pra cá o negócio foi assim um turbilhão de coisas. Eu vou falar da minha experiência, não vou falar de termos técnicos. Em momento algum que eu relatar aqui é uma verdade absoluta ou serve para todo mundo. Eu vou dizer como está sendo para mim esse processo. Eu achava que estava num momento de plenitude interior e capacidade de percepção, gerenciamento das minhas emoções. E quando vieram esses sintomas com maior intensidade, eu percebi que eu precisava aprender muito mais sobre o meu corpo e sobre me acolher. Esse está sendo um grande aprendizado. Junto com esse tsunami interno, eu estou vivendo também, né, um tsunami externo. Tá acontecendo um monte de coisa na minha vida. Sabe, todas aquelas coisas que você fica adiando para resolver, ou que você acha que não tem importância, que é bobagem. Quando, para mim, pelo menos agora eu cheguei na menopausa, isso se tornou inadiável. Os sonhos não podem esperar mais e me colocar em primeiro lugar é inegociável. Por isso que eu estou vivendo esse momento de solitude, estou escolhendo viver esse momento de solitude. Porque é uma decisão interna antes de surgir qualquer circunstância de uma pessoa interessada ou alguém interessante, né? Ou as duas coisas em conjunto, é sobre a decisão interna que você toma. Eu sempre tive isso muito claro na minha vida e agora tá mais do que nunca comprovando. Eu passei a enxergar as minhas ancestrais com muito mais honradez e compaixão, porque tenta imaginar como era para uma mulher, sei lá, há 20 anos atrás, 30, 40, mais até, passar por esse período. Se já é desafiador, né, vejo assim para mim agora, tu imagina lá atrás, onde se ignorava completamente essa fase da mulher. E eu vou trazer assim as duas perspectivas, né, de emoções que vão sendo mexidas e a realidade que a gente se confronta. Então dentro de mim começou a acontecer todo um questionamento, né, de onde para realmente eu estava indo, não que não existisse já isso em outros momentos da minha vida, mas agora ele se intensificou. Para onde que eu tô indo? O que realmente eu quero fazer? E o que realmente eu tô fazendo por mim? Estudo, né, sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, física quântica, espiritualidade, já há um certo tempo. E eu me via numa posição onde, ok, tem várias coisas que para mim eram completamente desconhecidas e sendo conhecidas passaram a trazer muito significado para coisas que eu não compreendia. E agora vai ser super fácil eu lidar com os desafios. E eu esqueci de um detalhe bem importante, né? Porque para além de uma mentalidade consciente das escolhas que eu tô fazendo agora e de uma aceitação da natureza, como ela funciona, né? Como o universo funciona. E não quer dizer que eu sei todas as respostas, mas eu tenho uma compreensão um pouco melhor a respeito disso. Eu esqueci do meu corpo. Porque quando eu vivia absorvida por somente trabalhar,
correr atrás do dinheiro e pagar as contas, eu esqueci completamente da minha espiritualidade, do espírito que eu sou, né, que anima esse corpo. Chegou um momento que se fez necessário entender essa espiritualidade, não pelo que os outros estavam dizendo. O que os outros me trouxeram de conhecimento foram referências para justamente eu experienciar e comprovar o que realmente fazia sentido para mim ou não, que é sobre isso, sobre o sentido do que as coisas se encaixam dentro da realidade que você está vivendo naquele momento. E ali eu percebi que estava tudo bem, só que era momento de romper mais uma ilusão. E a próxima ilusão foi essa com relação ao corpo. O corpo não pode ser ignorado. O corpo, ele faz parte dessa experiência. É o corpo que nos coloca em contato com as sensações. São as sensações corporais registradas que geram memórias, que geram emoções, que geram caminhos neurais, referência, ou atualizam, né, caminhos neurais. E tu pode estar assim no auge, e eu tenho observado várias pessoas assim que estão em outros níveis, né, de autopercepção, de trabalhar essa consciência da criação da realidade e da prosperidade, da abundância, passando por crise de pânico, passando por burnout, passando por um vazio também, se questionando, porque esquecemos de uma parte muito primordial que é o corpo. Então, independente de onde está o foco do que eu acredito sobre a natureza da mulher nessa fase, na menopausa, por mais que eu já tenha muito claro que não precisa ter sofrimento para ter os aprendizados, que não é porque todos até aqui passaram por dores absurdas que eu preciso passar também, que o meu corpo não tenha de alguma forma estes registros e essa sensibilidade. Estamos num coletivo e é uma bela oportunidade, eu vou dizer assim, para compreender o quanto as mulheres que vieram antes de mim passaram por situações que eu nem imaginava. Eu comecei a entender as dificuldades que elas enfrentavam, as coisas que permeavam a sua realidade, que eu não fazia nem ideia. E tu começar a se desprender do que era dito como regra, como único caminho. E a liberdade, ela tem um preço, ela exige de você coragem. Coragem mesmo diante do invisível, do improvável, do desconhecido, você buscar uma nova possibilidade, você criar um novo caminho, você desenvolver uma opinião própria, uma percepção única a respeito do que tu tá entrando em contato. E é essa carga assim que eu vejo que ela vem muito clara para mim agora, é o quanto que eu fugi dessa responsabilidade de bancar as minhas escolhas, de me bancar, e exclusivamente não estou falando da questão financeira, que era um ponto também, porque eu sempre estava contando com alguém. Eu buscava ser responsável dentro de um relacionamento, por exemplo, trabalhando também e realizando tarefas pertinentes ali à rotina da família, dos filhos, mas eu sempre tinha um porto seguro. Eu sabia que se algo desse tudo errado para mim, eu tinha com quem contar. Isso eu imaginava, obviamente, porque não era verdade, né? Às vezes que eu realmente precisei ser acolhida e receber apoio, eu não recebi, porque eu não estava me apoiando, eu não estava acreditando em mim. E não é passar pano, né, para essa pessoa que estava comigo no relacionamento, porque ela só vai oferecer o que ela conhece e o que ela acha correto para o que ela acredita, mas entender qual é o meu papel, né, dentro dessa situação.
Porque no início do relacionamento, a gente tem uma atmosfera de mostrar o melhor que somos, né? E depois isso vai se desgastando porque são coisas que a gente gostaria de ser, eu enxergo assim pelo menos, e que a gente tem esse potencial de ser, só que a gente não sustenta isso com consciência, porque é uma escolha diária, a maneira como tu vai tratar outra pessoa, a prioridade que tu vai dar para você mesmo, o cuidado que você vai ter consigo e com o outro dentro de uma relação. E estar no relacionamento é confrontar o que você não queria enxergar em você, né? A outra pessoa, ela vai ter um nível de profundidade, de relação, de intimidade contigo que vão se apresentar essas faces. E a gente lidar com isso de uma maneira adulta, que é o que buscamos, né? E ainda estamos aprendendo, é a grande diferença de se colocar como responsável. E era o que eu não fazia. Eu terceirizava. Eu achava que era a responsabilidade do outro me compreender, me acolher e me valorizar, né? Entre outras coisas. E a mesma coisa acontecia ao contrário, né? A outra pessoa também esperava isso de mim e isso não era conversado abertamente. Enfim, por que eu tô tocando nesse ponto? Porque eu percebi que quando eu entrei na perimenopausa, começou a tudo isso explodir na minha realidade, né? O que não ressoava mais com circunstâncias que eu estava fazendo de conta que não eram negociáveis para mim, caiu por terra, caiu por terra. Não tem mais como sustentar. Aí eu entrei num ponto de sustentar o que realmente me nutre. E o que me nutre é vindo de mim. Óbvio que você estando num relacionamento vai ter essa troca. E daí vem uma sacada bem interessante, né? Da diferença de você ganhar e de você receber. É muito bom ganhar. Faz parte dos nossos aprendizados, né? Entregar algo sem esperar nada em troca e ganhar algo sem necessariamente oferecer algo em troca. Mas uma relação em harmonia, ela precisa do receber e não do ganhar, mais predominar o receber. E o que é o receber? O receber, ele tem uma energia de troca. Você está ofertando algo quando você recebe. Então, você escolhe estar dentro de um relacionamento, você está ofertando uma lealdade aos acordos que vocês têm e a recíproca é verdadeira. A pessoa também está de acordo com isto, né? Com essa troca, né? De ter essa devolutiva. E primeira coisa é isso, não interessa. É emprego, é amizade, é crenças, é questão espiritual. Nada do que não era para estar no meu caminho ficou. E o fato de eu ficar brigando, porque aquilo ali era, assim, familiar, conhecido, possível, me deixou bem desgastada. Não foi o que se apresentou, foi o quanto eu tentei manter aquilo ali na minha vida. E agora que eu disse assim, ó, ok, cara, eu vou relaxar, sabe por quê? Porque se eu ficar preocupada, estressada, eu vou me deteriorar emocionalmente, fisicamente, e daí eu vou estar cada vez mais distante de viver o que eu entendo agora, que eu sou merecedora. E daí eu quero abrir 2 parênteses aqui, que é sobre o merecimento e sobre a rigidez, tá? O merecimento, eu acreditava, até bem pouco tempo atrás, que ele estava condicionado a várias coisas, características físicas, e isso era muito oculto. Eu precisei colocar isso numa lista para entender o quanto isso estava me guiando. Características físicas,
características comportamentais, ser boazinha, ser compassiva, ser Madre Teresa de Calcutá, resumindo, né? Para eu merecer. E eu comecei a observar agora, por ter uma capacidade de compreensão de algumas informações, né? Nesses aspectos assim das relações no geral, da coisa da prosperidade, da abundância, do dinheiro, da riqueza. E eu vi assim que não é sobre isso, não é sobre você ser boazinha, você ser bonita e você ser perfeita. É sobre você se sentir merecedora. E se sentir merecedora é o fato base de tudo, porque a gente é merecedor. Desde que a gente nasce, a gente é merecedor. Desde que a gente é gerado lá na barriga da mãe da gente já é merecedor. Não precisa fazer nada para ser merecedor. O aprendizado tá nessas trocas, tá no servir. Isso enobrece a nossa alma, nos coloca num desenvolvimento mais acelerado, nos coloca maior, cada vez maior dentro do que fomos até então. Mas a gente não precisa ser perfeito, como eu imaginava. E a rigidez veio no seguinte ponto, que eu tive ao longo da minha vida muita resistência para tomar medicação, né? Já passei por crises de depressão, já passei por períodos assim, ó, mas muito desafiadores. E eu lembro que eu resistia muito para tomar medicação. E agora eu entendo que a medicação ela é necessária em pontos específicos para te dar essa acalmada, essa estruturação, para te restabelecer. E daí tu ter esse tempo de buscar ferramentas alternativas, né? No caso da depressão. Então eu tava lá num estágio que eu não conseguia levantar da cama, 25 quilos acima do meu peso. O que eu precisava? Me estabilizar. Do jeito que eu tava sozinha, eu não tava conseguindo. Aí eu tomei medicação, né? Um regulador ali, um remédio controlado. E ele me ajudou. E daí ali, quando eu tava mais serena, né? Com a mente mais serena, aí eu consegui pensar, eu posso fazer isso com a minha alimentação que vai me ajudar. Eu posso começar a caminhar todos os dias, eu posso fazer um yoga. Eu posso buscar conteúdo para entender sobre autoconhecimento. Eu posso entender o que está acontecendo comigo. Aí eu conseguia parar para fazer isso. Agora, no estado que eu estava de surto, de loucura, e uma loucura no sentido negativo, né? De adoecimento, não ia conseguir, não tinha como. Nem a própria terapia estava conseguindo ser produtiva porque o viés estava muito negativo, muito negativo. E daí agora, com a menopausa, isso veio à tona novamente. Eu percebi assim, isso é o meu corpo, tá? É a minha história, é o meu relato, é a minha experiência. Eu percebi que o meu corpo, ele entrou num modo assim de esgotamento, né? Tanto que eu tive uma crise de pânico em janeiro. Um belo dia lá, tava com uma enxaqueca forte, chegou um momento que meu corpo entrou em colapso. Eu comecei a tremer, eu senti tudo formigar e eu entrei em contato com aquilo, né, no lugar de consciência. Mas ali se revelou esse medo que eu tinha oculto da morte, né? E vinha da minha história, da minha infância, de ter perdido meu pai com 11 meses. E ficou gravado isso no meu corpo. E ali eu vi que descarregou muito disso. Então, as crises, elas vêm para nos libertar. Não para nos sentirmos mais vítimas e nos afundarmos mais ainda naquele sofrimento. É sobre tu olhar para o que está acontecendo, reconhecer, deixar isso passar por ti. Ele precisa de vazão. Tudo que ficou oculto, guardado, escondido no corpo, precisa de vazão. Deixar isso esgotar e tomar as providências necessárias. É tomar uma medicação por um período, é começar a fazer uma atividade física, é aprender a meditar, porque tudo é prática, é repetição, é exercício,
é estudar sobre mentalidade, porque eu só estou conseguindo pensar dessa forma. Como seriam formas diferentes de pensar? Por isso tem esse partilhar, por isso que tem tantos mestres e gurus. O detalhe é a gente não ficar dependente disso. Eles podem ser caminhos facilitadores, contribuição, colaboração, mas não o único acesso para essa autopercepção, para essa consciência, para essa atenção para a nossa espiritualidade. E é uma troca de igual para igual, não é de superior. Somente a pessoa tem mais informações, consegue transmitir de uma maneira que a gente compreenda. É somente isso. Ninguém é superior. E quando eu me percebi novamente precisando de medicação, eu me questionei. Poxa, e todo o que eu estudei até agora, e tudo o que eu caminhei até agora. E nesse mesmo momento, eu coloquei uma informação que faria toda a diferença. Não anula tudo que eu fiz. Me preparou melhor para eu aceitar essa vulnerabilidade do corpo. E aceitando essa vulnerabilidade do corpo, entender que precisa, até me emociona por falar isso, que precisa sempre ter um cuidado com esse corpo, né? Então, a vaidade num aspecto saudável, né? Onde você se cuida para si mesmo e não por esperar a aprovação dos outros. Eu fiz isso por muito tempo. Não para ser melhor do que ninguém, não para ser a única, a especial. Ela é tão curativa também, né? Quando a gente se olha com amor, se aprecia, se valoriza. Então é bem importante essa vaidade do cuidado com o corpo, do cuidado com o cabelo, do cuidado com a tua pele, de você tomar água, de você fazer exercício, de você se alimentar bem. E quando a gente entra num ponto desses, é só o teu corpo dizendo assim, ó, socorro, eu existo, cuida de mim. E na menopausa, eu vi muito claro esse meu medo de envelhecer. E para mim é bem desafiador falar sobre isso. Porque eu vi as pessoas mais próximas de mim invalidando a velhice. Eu vi as pessoas mais próximas de mim quando criança desmerecendo os idosos, né? E eu comecei a entrar nesse pânico de, nossa, eu vou me tornar essa pessoa invisível. Essa pessoa que incomoda, que atrapalha. Essa pessoa que está ultrapassada. E a própria questão da dependência emocional, ela te coloca com esse medo de envelhecer. Porque existe uma crença, e várias crenças ligadas a essa, de que uma mulher, quando envelhece, ela perde o seu valor, porque ela não pode mais gerar uma vida, como se ela estivesse morta criativamente. E na verdade não, é só o corpo se reestabelecendo e aprendendo a priorizar aquele ser, né? E não mais a humanidade como um todo, porque nós mulheres temos esse arquétipo, né? De dar continuidade a uma família, dar continuidade aos seres humanos, né? De cuidar, de ser o espírito acolhedor, a sustentação emocional. E até uma coisa assim que foi bem interessante, que a médica que me atendeu para encaminhar esse tratamento me disse,
ela disse assim, ó, é uma fase onde você precisa buscar um novo sentido para tua vida. E é justamente isso que eu tô sentindo. Que parece que tudo o que eu acreditava não faz mais sentido para mim. Tudo o que era os meus objetivos agora parece vazio. E veio junto com o entendimento da grandiosidade que é a natureza, que é o universo. Então, assim, esse vídeo ele tá sendo bem longo, bem profundo, porque eu tô falando com o coração. E para dizer que você não tá sozinha, que você tá passando, várias outras mulheres estão passando. A gente tá num momento de avanço em um aspecto muito específico no coletivo feminino. E é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade para nos unirmos cada vez mais. E nos unirmos não é estarmos contra ninguém. É dissolvermos essa competitividade entre as próprias mulheres. E também esse embate contra o masculino, porque ele é parte de nós. Cada um de nós é, né, uma energia feminina e masculina em conjunto, entrelaçada, que hora a gente vai evocar mais uma, outro momento vai ser necessário evocar mais a outra. Temos essa distinção, né, do gênero feminino, e daí eu falo assim, ó, independente de qual seja a sua história pregressa, né, se você nasceu num corpo observado como masculino e agora você se percebe como mulher, se sente, né, se apresenta, né, nessa forma aí no feminino, pra gente romper com esse tipo de coisa, sabe? A vida é muito mais do que quem tem um melhor carro, quem tem mais dinheiro na conta. Isso tudo é maravilhoso, é bem importante. E negar isso também não é saudável. Mas cada vez mais entender que a gente pode, todo mundo, crescer junto e tem lugar para todos, né? Cada um com o seu servir, cada um com o seu tempero. E eu percebi isso, que não tem mais como eu fingir certas coisas, né? Eu hoje me sinto linda como eu nunca me senti na minha vida. Quando eu tinha 20 anos eu não me sentia tão bonita como eu me sinto hoje. Tão potente. E se eu pudesse dizer para Denise lá de trás, de 20 anos, uma única coisa seria: se ame muito e sempre. Preste atenção no quanto de amor você está se dando, no quanto de amor você está colocando nas coisas que você acredita. Faça as coisas que nutrem o amor por ti mesmo. Porque eu era aquela pessoa que tinha muito medo de ficar sozinha. Muito medo. E agora eu tô desconstruindo isso. Eu tô aprendendo a confiar. E cada fase da vida da gente tem a sua beleza, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem uma beleza única. Nossa. Quando a gente é adulto, a gente tem uma beleza única. Uma adulta jovem, uma adulta mais madura. E quando a gente entra na fase da anciã, que não é agora, eu sempre fui atualizando. Quando eu tinha 20, 40 anos, talvez fosse uma pessoa de mais idade. Agora que eu tenho 40, talvez 80 seja uma pessoa de mais idade. Talvez. E quando chegar nos 80 vai mudar, vai ser 100. Eu me sinto cada vez mais jovem. E o fato é que o que você acredita é a realidade. É a realidade. As pessoas olham pra mim e dizem:
você tem 46 anos e parece que você não envelhece. E se você observar, pode ver que a maioria das mulheres estão vivendo isso. Temos mais recursos, né, para nos cuidarmos, procedimentos, que eu acho maravilhoso, é tão bom isso, a gente poder envelhecer com saúde, com beleza, e daí cada um vai ter o seu parâmetro de bem-estar, não tem certo, não tem errado. Mas, para além disso, a nossa consciência está mudando. E quando a gente vai atualizando essa consciência, isso vai replicando entre todos nós, né? Então, as gerações que virão, né, as nossas filhas, seguramente vão viver mais de 100 anos e vão ser jovens com 60, com 70, com 80, até mais do que nós estamos sendo hoje. E jovem eu não falo no sentido de um padrão ou um aspecto estético, é jovialidade, de independência, de vontade de viver, de entusiasmo, de criar, de continuar em movimento. E é isso que faz a vida ser fantástica. A gente está sempre aprendendo. Eu amo estudar, eu amo aprender. Eu amo partilhar o que eu aprendo. E eu fiquei por muito tempo calada, por medo de dizer o que eu acreditava. E eu sou muito grata por tudo que eu tô passando hoje. Porque essas dores, eu tô escolhendo transformar elas em alegria, em crescimento. E eu tô aqui me emocionando porque é muito libertador. Tô me sentindo muito livre. Muito livre. Livre para ser quem eu sempre quis ser. Para ser o que eu quiser, para mudar de ideia. E você pode fazer isso em qualquer fase da tua vida. Eu sinto de encerrar esse vídeo. Quero agradecer profundamente quem ficou até o final dele. Que ele possa ter contribuído aí na tua jornada, te encorajado. E ele serve para te dizer assim que tudo vai ficar bem. Tudo sempre fica bem. Tudo vem para o bem. É você que dá o significado pro que está acontecendo. E são ótimas oportunidades pra gente criar desfechos incríveis. Até o próximo vídeo.